Como o brand pode aumentar o valor do seu produto ou do seu serviço? O que de fato diferencia um bom brand de um brand ruim? E o que faz ele se tornar algo que é útil para a empresa e não apenas algo esteticamente bonito? Para começar a falar sobre isso, eu trouxe uma frase do Arthur Bender que ela é muito legal e ela me marcou muito quando eu ouvi. O brand tem uma extraordinária capacidade de criar desigualdade entre coisas aparentemente iguais. Significa que a finalidade do brand é comunicar uma mensagem, é transparecer algo para uma comunidade, para um público, para quem você pretende vender. Então, é aí que entra o posicionamento estratégico, que faz parte muito do brand. Quando nós construímos um brand, nós temos que entender quais são os pilares dessa construção, que podem ser produto de qualidade, bons valores, que está muito apoiado em quem está oferecendo ou vendendo determinado produto, qual mensagem ele quer transmitir e quem está traduzindo essa mensagem, que é quem está fazendo ou vendendo determinado serviço, o que ele quer transmitir ou passar quando ele fala da marca dele e quem está fazendo esse posicionamento, esse design, esse brand ao todo, que entra muito na questão do profissional escolhido para fazer isso. Porque essa pergunta que queremos responder de como o brand pode aumentar o valor do seu produto ou do seu serviço, ela tem que ser apoiada em bases fortes. E o que isso significa? Significa que para você construir um bom brand, você precisa se apoiar em algo que existe, não uma substância fraca ou algo que você inventou simplesmente com o objetivo de vender. Isso casa muito com o tema do nosso último vídeo, que a gente fala sobre os valores que toda marca deveria ter. Lá, a gente fala muito sobre a ideia do que é ter valores de verdade que realmente são apoiados em bases fortes. E isso é crucial para que o brand possa acontecer. Como assim? Quando a gente tem bons posicionamentos e bons valores a se apoiar, a gente consegue transmitir uma mensagem para o nosso público que convença ele de que o nosso produto ou serviço vale a pena ser consumido, que no final é o resultado positivo de qualquer estratégia de venda, e isso está muito interligado com o brand. Quando a gente pensa em fazer essa comunicação com o cliente, a gente tem que tomar muito cuidado para não cair na mesmice das vendas, que todo mundo está buscando sempre uma venda, mas a empresa que se destaca é sempre aquela que conta uma boa história e tem um bom storytelling, que para quem não sabe, a Coca-Cola, a partir de um bom posicionamento, uma boa estratégia, um brand bem definido e uma campanha bem executada, conseguiu mudar a cor de um ícone do Natal, que é o Papai Noel. Antes da Coca-Cola, o Papai Noel era verde, e ela simplesmente mudou isso pro resto das nossas vidas. Então hoje, a gente só comemora o Natal colocando a temática da cor vermelha, porque a Coca-Cola um dia resolveu fazer um posicionamento e uma campanha voltadas para isso. Você entende como que é crucial a interferência do brand com o seu público? Porque ali, eles não estavam vendendo apenas Coca-Cola. Eles estavam querendo fazer com que os natais das pessoas fossem tão inesquecíveis que eles nunca conseguiriam passar um Natal sequer sem tomar Coca-Cola. E deu certo, porque hoje a Coca-Cola ele é um item indispensável do Natal das famílias. Tudo isso porque um posicionamento foi decidido e foi executado com maestria. Isso faz a gente entender que o brand ele vai muito além de uma logo, porque ali a gente não está falando apenas de um desenho, a gente está falando de um propósito que está alinhado com o seu público. E a grande missão do brand é se aproximar e se conectar cada vez mais com o público que vai consumir aquele produto. Quando um designer tem um bom projeto em suas mãos e quando ele tem um foco que é claro e que é bem objetivo para a empresa, ele consegue traduzir aquilo numa comunicação assertiva, fazendo com que seu cliente ele não simplesmente ache sua logo bonita, o seu Instagram legal, ou que ele veja uma campanha que conquiste ele. O objetivo é fazer com que seu cliente se conecte tanto com a sua marca que ele não questione se você tem concorrentes e qual é a promessa dos seus concorrentes. A ideia é que ele fixe ali em você e não queira sair mais. Quando você tem a capacidade de contar uma boa história e mostrar para o seu público que aquele produto se conecta com ele de verdade, isso agrega um grande valor no seu serviço, porque assim ele consegue entender que ali há conexões e que aquele produto ou serviço não se importa apenas com uma venda, mas se importa com o bem-estar do cliente. Que por fim as pessoas buscam marcas que se conectam de verdade com ela. Comprar um produto, ter um serviço sendo prestado não é mais algo que as pessoas buscam nos dias de hoje. Na verdade, elas querem marcas que se conectam e que apresentam uma forma de vida ou até uma comunidade para que elas possam se pertencer. E quando a sua marca tem a capacidade de conectar pessoas a uma comunidade, elas se sentem pertencentes e fica muito mais difícil delas trocarem você por outro serviço ou até mesmo pelo seu concorrente. Quando nós lembramos de marcas que têm brands bem executados, a gente consegue entender que essas marcas têm a capacidade de criar comunidade, criar vivência entre seus clientes. A gente lembra de marcas que têm bons brands executados, a gente consegue perceber que eles possuem comunidade. Um exemplo claro é a Harley. Eles não só criaram uma identidade visual, não só criaram uma linha de motos, mas eles criaram uma comunidade que andam juntos e que são inseparáveis. A gente pensa nos clubes de motoqueiros, naquelas pessoas que andam em conjunto, a gente sempre vai associar essa galera a Harley. São os modelos de moto que conectam pessoas a esse nicho. Eles tiveram um objetivo,
que era conectar pessoas, e eles executaram isso com grande excelência. Tudo isso porque a maior capacidade do brand é contar histórias e desenvolver comunidades, fazendo com que seu público se fidelize cada vez mais para você. O objetivo aqui não é falar que marcas sem brand têm um produto ou um serviço ruim, mas se eles têm um produto ou serviço que são bons, então tá na hora de ter um brand, porque assim eles vão conseguir se conectar ainda mais com seu público. Existe aquela frase que diz que uma mentira contada 1000 vezes se torna verdade. E com um brand você consegue contar uma verdade 1000 vezes e ela se torna inesquecível. O brand, ele não deve ser só uma estratégia do seu negócio, ele deve ser uma necessidade. E esse foi o conteúdo de hoje. Se você tem alguma marca que você lembra que contou uma história tão bem feita pra você ao ponto de você se tornar o fã daquela marca, comente aqui embaixo, fica atento nos próximos vídeos, já se inscreve no canal e até mais.